castelo forte é o nosso Deus. O nosso estudo de hoje será baseado na carta de Tiago, capítulo 3. Nós vamos hoje falar apenas no versículo 1. Esta é uma sessão, irmãos, em que Tiago nos falará a respeito do uso da língua, o bom uso e o mau uso da língua. E é uma sessão que vai do versículo 1 até o versículo 11. E eu resolvi dividir esta sessão em 4 estudos temáticos, né? Para que nós possamos trabalhar esta ideia do poder da palavra na vida cristã. Tanto a palavra no sentido palavra com letra maiúscula, né? A palavra de Deus, quanto a palavra com letra minúscula, que é a nossa palavra, nossa língua, nossa fala. Então, Tiago vai tratar dos versos, eu disse 11, mas na verdade é 12, né? Do verso 1 ao verso 12, ele vai falar sobre o uso da língua, o bom uso e o mau uso. Para que ela serve? Quais as complicações que ela pode produzir e a maneira como nós devemos examinar, não é, os nossos corações e as nossas vidas, para que a nossa linguagem seja uma linguagem redimida pela graça do Senhor. Hoje nós vamos falar apenas do versículo 1, porque no versículo 1, Tiago trata de um tema muito importante, que é exatamente a palavra na boca dos líderes. A palavra na boca dos mestres, dos líderes, aqueles que ensinam a palavra do Senhor. E, obviamente, não é, quando nós estamos numa posição de ensino, de docência, é claro que a nossa palavra ela é muito mais, deve ser muito mais responsabilizada, não é? Porque aquilo que nós falamos tem um impacto muito poderoso na vida daqueles a quem nós ministramos. Então eu quero começar exatamente por este ponto, que é o ponto que Tiago começa aí logo no versículo 1, né, do capítulo 3, para os irmãos que chegaram um pouquinho depois de eu anunciar, estamos em Tiago 3:1, não é? E esta sessão até o versículo 12 vai falar sobre a língua, mas nós vamos dividi-la em pequenos estudos, provavelmente 4 estudos, e hoje nós vamos iniciar esta série, esta pequena série, sobre os pecados da língua, e Tiago começa pelos mestres, por aqueles que são professores. Então, eu estabeleci um título que é quando a palavra ensina, ou o peso, a responsabilidade, não é, de falarmos em nome de Deus. Então eu quero convidar os irmãos para que façamos a leitura do versículo 1 até o versículo 12, embora nós vamos tratar somente do versículo 1 nesta oportunidade. Mas é importante nós lermos todo o texto, até para que possamos também, né, de maneira didática, já guardar o texto em nossas mentes e corações também, né? E Deus, certamente, pelo seu Espírito, vai produzindo também em nós esta instrução, né, por meio da sua palavra. Então, Tiago, capítulo 3, verso de 1 a 12. Eu vou fazer a leitura e vou pedir aos irmãos que acompanhem, né, com atenção nas suas Bíblias, ou mesmo ouvindo, né, a leitura com bastante atenção. Tiago diz assim: Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso
do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Um texto muito interessante, não é? Porque Tiago conversa com o seu público, né, com os seus leitores, de uma maneira muito natural, inclusive usando exemplos bem práticos, né, bem corriqueiros, né? E antes de nós nos concentrarmos no versículo 1, eu só queria chamar a atenção dos irmãos, porque Tiago, veja que ele se coloca numa posição de humildade aqui, não é? No versículo 2 ele diz: todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Então, de certo modo, e nós vamos ver isso, se Deus quiser, no próximo estudo, Tiago está dizendo que ninguém é capaz de dominar a língua. Aliás, ele diz isso textualmente no versículo 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Então, ele já está estabelecendo aqui um pressuposto muito interessante. Ele está dizendo, olha, a língua é o ambiente, ou o lugar, ou a situação, não é? Em que nós teremos de lutar a vida inteira. A vida inteira. Todos nós teremos problemas com isto, a vida inteira. Ninguém será capaz de dominar sua própria língua, porque ela é mal incontido, e ela é difícil mesmo. É impossível que o homem domine a língua, e porque quando ele dominar, ele será perfeito, não é? E a perfeição aqui tem exatamente a ver com esse estágio de maturidade, não é? Em que nós seríamos capazes de não mais pecar por meio de nossas palavras. Então, sendo impossível para nós controlar todos os nossos impulsos de fala, Tiago, então, instrui esses irmãos a que eles tenham muito cuidado quanto ao fato de escolherem ou observarem aqueles que ensinam, aqueles que são mestres. E é exatamente aí por onde nós vamos começar, que é o peso de nós falarmos em nome de Deus. Não é? Os irmãos que chegaram um pouquinho depois, nós estamos aí em Tiago 3, e eu disse que nós vamos tratar hoje apenas do versículo 1, que é o versículo que Tiago fala sobre o papel da palavra na boca dos líderes. Bom, os irmãos se lembram de que Tiago está aqui num contexto de judeus, ou ex-judeus, que agora são convertidos ao cristianismo, e como todo o cenário, né, da época do Novo Testamento, eles estavam passando por perseguições. E eles estavam espalhados em várias regiões ali, né? E quando eles... Não é como hoje, que você tem uma possibilidade muito grande de escolher os seus mestres. Hoje nós temos uma facilidade muito grande, meus irmãos, porque nós temos
tecnologias, né, temos recursos para escolhermos os nossos mestres. Todos os irmãos que estão aqui, inclusive eu, somos livres para escolher a quem nós queremos ouvir, a quem nós queremos seguir, não é? Se algum irmão, por exemplo, entender que o ensino do pastor Wendel, o ensino ao qual ele não se adequa, por exemplo, a pessoa não se adequa, e ela queira buscar um outro ensino, não é, de um outro pastor, de uma outra igreja, por exemplo, essa pessoa é livre para fazer isso e ela fará isso com base na sua liberdade de escolha. Todo mundo tem liberdade de escolha, né? De ir e vir. Mas nessa época aqui, de Tiago, não havia esta facilidade toda. Primeiro porque os cristãos estavam sendo perseguidos. Então, para onde eles fossem, eles estavam, na verdade, era correndo o risco de morte. Porque eles estavam sendo perseguidos. Então, só o fato de eles se anunciarem como cristãos já era um grande problema. Segundo problema, o cristianismo estava começando, não havia, como nós temos hoje, doutrinas estabelecidas, sólidas. Não é? Hoje você pode abrir os textos confessionais, você pode ler os livros de história da igreja, você vai ver uma história, né, de anos, de séculos, de igreja. Naquela época, não. Naquela época só havia o ensino judaico e o cristianismo estava começando. Então, eles estavam ouvindo uma novidade. Uma novidade, uma pessoa que pregava uma coisa totalmente diferente. E, certamente, muita gente se aproveitava disso, dessa novidade, para distorcer o ensino verdadeiro dos apóstolos. Então, toda vez que chega um assunto novo perto da gente, a tendência de existirem fake news é muito grande. E os irmãos sabem disso por experiência própria, né? No nosso Brasil, por exemplo, se você for pegar no campo da política, né, por exemplo, o que mais tem é fake news, não é? Então, alguém deu uma notícia lá, daqui a pouco viraliza e cada notícia de um jeito, cada mensagem distorcida, não é? E você não sabe o que é verdade. Você tem que ficar catando ali, procurando os melhores meios de comunicação, aqueles que são mais seguros, talvez os mais isentos, aparentemente, né, mais isentos, porque a gente sabe que não há isenção completa, né? Toda a comunicação ela é carregada de pressupostos, de pretensões, etc. Mas você fica ali tentando verificar o que é verdade e o que não é verdade. Naquela época, esses irmãos passavam pelo mesmo problema nosso. Chegava um falso mestre e ensinava alguma coisa a respeito de Jesus, e como é que essa pessoa ia saber se aquilo era verdade ou não? Chegava alguém e dizia que um fulano lá tinha recebido determinada visão, como é que ele ia saber se isso era verdade ou não? Então, era um ambiente muito complexo, muito difícil, e eu me arrisco a dizer que certamente mais difícil do que o nosso tempo, porque, como eu disse, hoje nós temos condições de verificar. Naquela época, aqueles irmãos não tinham condições de verificar, exceto por dois caminhos. Ou o ensino direto dos apóstolos, então alguém tinha que ir lá e perguntar para um apóstolo vivo, por isso as cartas eram muito importantes, porque as cartas eram um meio oficial da comunicação do apóstolo. Então, chegava a carta de um apóstolo, a igreja recebia e dizia, olha, é isso aqui que nós temos que praticar. Não é? Tudo que estivesse fora dali daquele preceito daquela carta, eles tinham que abandonar porque era falso. Então, os líderes da igreja, os presbíteros, que foram instituídos para isso, para impedir que essas falsas doutrinas chegassem na igreja, eles tinham que ficar atentos mesmo, eram aqueles cães de guarda, né, no bom sentido da palavra, de ficarem atentos, porque qualquer hora chegava alguém, dizia alguma coisa, ensinava uma coisa, e esses presbíteros tinham que pensar, será que é verdade isso? E aí eles tinham contato com ou os apóstolos, alguns que ainda estavam vivos, ou aqueles que tinham estado junto dos apóstolos. Não é? Por isso essa corrente de amizade, ela era muito importante nessa época. Daí os irmãos observarem, por exemplo, o porquê
no final das cartas, especialmente de Paulo, ele sempre menciona pessoas. Ele diz assim, ó, eu quero agradecer fulano, Beltrano manda um abraço para vocês, fulano está ali. Tá. Por quê? Porque essa rede de contatos, não é? Paulo chega a dizer lá em Colossenses, por exemplo, que ele estava, só Lucas, né, tinha ficado com ele, e depois ele fala assim, pede para Timóteo trazer João Marcos para ficar com ele, porque só Lucas tinha ficado. E Demas tinha desistido do evangelho, Demas tinha se apostatado. Paulo fala assim, e Demas amou o presente século e abandonou o evangelho. Então, era muito comum essas coisas acontecerem, né? O cristianismo ele foi mesmo separando quem eram os mestres verdadeiros e quem eram os falsos mestres. E é por isso que vocês leem nas cartas pastorais, que é Timóteo e Tito, a preocupação do apóstolo Paulo, tanto para Timóteo quanto para Tito, de fazer com que eles escolhessem presbíteros ou líderes, né? Professores, mestres, que fossem fiéis ao ensino apostólico. Porque se chegasse na igreja alguém que não fosse fiel ao ensino apostólico, ia colocar tudo a perder. Judas e Pedro denunciam isso, dizendo que tinham entrado nas igrejas pessoas falsas. Judas e Pedro chamam essas pessoas de dissimulados, quer dizer, era gente que fingia muito bem ser crente, fingia muito bem, mas que na verdade não era crente. Judas e Pedro, né, na mesma linguagem, eles dizem que eram pessoas que pervertiam a graça do Senhor e faziam do evangelho uma ocasião para pecar. Ou seja, eles pegavam a graça e eles diziam assim, não, já que é graça, nós somos salvos pela graça, então nós podemos viver a vida qualquer, que Deus vai nos perdoar, não é? E tanto Judas quanto Pedro disseram, olha, corram com essas pessoas daí, expulsem essas pessoas do meio de vocês, porque elas são falsas, elas estão pregando um falso evangelho e isso vai destruir a igreja. Então ali você já via a preocupação desses irmãos com o que mais tarde, né, na história da teologia, vai ser chamado de liberalismo teológico, que é essa tentativa de interpretar o evangelho à luz de um determinado contexto cultural, independentemente da verdade da palavra, né? Então, eles já estavam preocupados com isso. Então, Tiago está vivendo esse contexto. Só que Tiago está escrevendo para a igreja, para irmãos que estão espalhados, assim como Pedro também escreve para irmãos que estavam espalhados, irmãos que muitas vezes precisavam não esconder, mas restringir de alguma maneira o seu testemunho cristão, porque, como eu disse, eles estavam sob risco de morte, né? Estavam sendo perseguidos. Irmãos que estavam, algumas vezes, desanimados em prosseguir com o evangelho, porque não era fácil. Imagine você estar de boa na sua vida normal, e aí, de repente, Deus alcança você pelo Espírito Santo, você se torna um cristão, e aí a coisa desanda, humanamente falando, não é? Você se resolve espiritualmente com Deus, mas diante das pessoas você passa a ser uma pessoa mal vista na sociedade, perseguida, as pessoas não querem conviver com você porque você é sinônimo de problema. Os cristãos naquela época eram um sinônimo de problema. Era gente que ia dar confusão, porque eles iam levar você para a morte, para prisão. Você era o diferentão de tudo. Então, era um problema ser cristão, nesse sentido, né? Culturalmente falando. Inclusive, ser hospitaleiro naquela época era um problema, porque você tinha que receber missionário que estava sendo perseguido, evangelista que estava sendo perseguido, pastor que podia ser preso. Então, era uma vida assim, meio maluca, né? No sentido como nós hoje falamos do nosso conforto. Hoje nós não temos problemas, né? No Brasil. Nós não temos esse tipo de dificuldade. Você pode sair de casa, pode vir aqui, pode cantar como nós cantamos, pode falar ao microfone, pode gravar a mensagem.
Hoje nós não temos esse tipo de problema, mas não era assim naquela época com esses irmãos. Eles estavam sendo perseguidos, podiam ser mortos, e por isso eles estavam desanimados, e os apóstolos preocupados em escrever coisas que eram práticas. E aqui está uma questão prática. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós, isso é importante, essa expressão, muitos de vós, não vos torneis mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então, Tiago começa aqui a sua advertência, meus irmãos, diretamente apontada para estas pessoas que pretendiam ensinar, que pretendiam falar em nome de Deus. Os irmãos sabem que uma das questões que talvez mais promovam, né, alguém, ainda hoje, é falar em nome de Deus. Não é? Por isso que o profeta Miguel ficou famoso. Porque qualquer um que fala em nome de Deus fica famoso. Não é? A pessoa abre uma igreja, qualquer, uma portinha ali, abre uma igreja, ele fala em nome de Deus. E as pessoas acreditam, né? Tem público para todo mundo. Às vezes a gente fica pensando assim, como é que alguém acredita nesse tipo de pregação? Ora, sempre vai ter alguém que vai acreditar, porque essa pessoa ela está pretendendo falar em nome de Deus. Né? E esse é um grande problema, quando as pessoas tentam falar em nome de Deus. E Tiago estava pressentindo isto, que alguns se levantariam para falar em nome de Deus, porque a palavra, ela traz, de fato, uma autoridade especial, não é? Quem ensina tem consciência da influência que ele exerce sobre as pessoas. Quem ensina, quem fala no púlpito, quem fala na frente de um público qualquer, sabe, ele tem consciência de que ele vai interferir na formação daquelas pessoas. Um professor, por exemplo, ele sabe muito bem que ensinar a crianças, adolescentes, jovens, adultos, significa moldar a cabeça dessas pessoas. Né? A gente até usa um termo, depois dessas discussões políticas, né, alguns têm usado o termo doutrinação. Não é? Porque o que é a doutrinação? A doutrinação é exatamente você pegar uma determinada verdade que você defende, acredita, e encaixar, solidificar na cabeça do seu público. Isso é doutrinar. Não é? Os pastores doutrinam, porque eles abrem a Escritura e eles pregam verdades. Às vezes, os professores também podem doutrinar, neste sentido, quando eles ensinam verdades. Não é? O problema é quando essas doutrinas elas são, na verdade, falsas. Elas não podem ser atestadas pelos critérios de verdade que nós estabelecemos, que nós conhecemos. E a Bíblia é assim. Chegavam aqueles falsos mestres, queriam doutrinar as pessoas, eles sabiam da influência que eles podiam exercer nas consciências dessas pessoas, né? Sabiam o poder que eles tinham de dizer, assim diz o Senhor, porque isso era antigo, desde o Antigo Testamento havia isso, né? Aqueles profetas que diziam, assim diz o Senhor, e falavam mentiras. Né? Só que no Antigo Testamento tinha um método infalível, que era matar o cara. Né? Matar. Falou, não cumpriu, já era. Né? Agora, no Novo Testamento, a gente vê uma prática diferente, até porque a profecia no Novo Testamento ela tem uma configuração diferente da profecia do Antigo Testamento. Mas, de qualquer maneira, essas pessoas também continuavam dizendo, assim diz o Senhor, e aí pregavam mentiras. Aqueles que ensinam, eles podem fazer desviar um caminho inteiro, um rebanho inteiro. Eles podem manipular as pessoas, eles podem confundir as pessoas. Então a gente sabe que o ensino é uma vocação muito importante, riquíssima, de extremo valor, mas ao mesmo tempo de alto risco. Alto risco. O pastor Paul Tripp,
um livro que eu utilizei, inclusive, para estes estudos. O livro dele chama-se Guerra de Palavras, é um livro publicado pela nossa editora. Ele fala sobre os pecados da língua. Guerra de Palavras, Paul Tripp. E lá ele diz assim: as palavras são instrumentos moldadores de corações. Deus usa nossas palavras para alcançar os corações das pessoas. Não é? Então, as palavras são moldadoras de corações. Um pai que fala a um filho, ele está moldando um coração. Quando o pai pede perdão por um erro, quando o filho pede perdão por um pecado, quando palavras como por favor, como obrigado, como eu te amo, são pronunciadas, elas estão moldando corações, elas estão formatando caráter, estão formatando ideias. Então as palavras, elas são genuínas para criar modelos, não é? Criar modelos. Por isso que conhecer as palavras da Escritura fazem com que nós nos tornemos sábios. E é por isso que nós, reformados, temos tanto apreço pelas palavras da Escritura, né? Por isso que os nossos irmãos reformadores, eles insistiam tanto para o fato de que tudo na igreja deve ser feito por meio da palavra de Deus, não é? Mesmo coisas que aparentemente trazem questões técnicas envolvidas, elas precisam carregar a palavra de Deus. Por exemplo, nós vamos falar sobre administração de recursos. Bom, embora a Bíblia não tenha uma planilha, né, sobre administração de recursos, mas a Bíblia diz, por exemplo, do homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha, e daquele que foi imprudente que construiu sobre a areia. Daí nós podemos inferir que aquelas pessoas que planejam sem ter algo concreto, algo visível, algo estabelecido, no sentido de ter um planejamento de início, meio e fim, essas pessoas podem pôr a perder os seus projetos, seus planejamentos, né? A Bíblia fala sobre prudência, a Bíblia fala sobre administrar os bens, sobre as primícias. A Bíblia fala sobre muitas coisas que, embora não sejam manuais de administração, são princípios aplicados à boa administração. Tanto que há pessoas que escrevem livros assim, né? As 7 leis do sucesso, por exemplo, 21 leis irrefutáveis da liderança. Quer dizer, muita gente que parte da Escritura para produzir textos que são textos, às vezes, de autoajuda, às vezes técnicos mesmo em suas áreas, porque as palavras, elas carregam significados, né? Lá em Provérbios, Salomão diz que ele escreveu os provérbios para que essas palavras, as palavras dos provérbios, trouxessem ao seu filho, não é? Sabedoria, que ele pudesse entender, compreender palavras e enigmas dos sábios. Então, compreender palavras, especialmente a palavra de Deus, é fundamental para o nosso crescimento. Inclusive, irmãos, o conhecimento bíblico, ele melhora a nossa vida espiritual em muitos aspectos, não só na prática relacional com Deus, mas melhora, por exemplo, a nossa conversa com Deus. Você costuma saber quando uma pessoa é leitora da Bíblia nas orações, por exemplo. Quando uma pessoa ora, você consegue saber se ela lê ou não a Bíblia. Ah, é, pastor? É. Porque a oração revela nossas palavras. E as nossas palavras, elas refletem aquilo que nós somos, que nós consumimos. Quando você usa determinados termos, você consegue dizer se essa pessoa ela tem usado os termos bíblicos, por exemplo. Uma pessoa que lê os Salmos, ela tem as suas orações prontas. Ela já tem as suas orações ali, né? Oração de gratidão, oração de lamento, oração por exemplo, de consolo, pedindo consolo, oração em momentos de ansiedade, oração em momentos de dúvida,
oração em momentos de aflição espiritual. Está tudo ali. Tudo ali. Então, por isso que os reformadores insistiam que nós deveríamos orar a Bíblia, cantar a Bíblia, falar a Bíblia. Por quê? Porque as palavras estão ali, né? Nós não precisamos inventar um vocabulário específico para falar com Deus. As palavras já estão aqui. E à medida que nós aprendemos estas palavras, nós nos tornamos mais próximos do Senhor. Então, de fato, as palavras são moldadoras de corações, como disse o pastor Paul Tripp. E aqui Tiago mostra a gravidade do ensino espiritual. Meus irmãos, não sejam mestres muitos de vocês. Quer dizer, o contexto aqui vai sugerir, como eu disse aos irmãos, que dentro da comunidade cristã havia um desejo de alguns por posições de fala e liderança. E isso não é só daquela época. Hoje também isso acontece. Muitas, pelo menos algumas pessoas, elas desejam exercer a liderança, elas desejam ter posição de fala. Mas o que Tiago está fazendo aqui, curiosamente, ao invés de incentivar essas pessoas, ele está desencorajando essas pessoas. Ele está dizendo, olha, eu sei que há muitos de vocês que querem ocupar esse espaço de fala, de liderança, de ensino. Mas eu quero advertir a vocês quanto à motivação e à preparação para esse ofício. Por quê? Porque a língua de quem ensina, ela tem grande influência, como eu já disse, e por isso um risco altíssimo. Porque quem ensina doutrina vai influenciar o destino espiritual de muitas pessoas. Meus irmãos, imagine, tente se lembrar aí de pregadores, tipos de pregadores, de mensageiros. E veja, irmãos, quantos pregadores têm levado as pessoas para caminhos contrários aos caminhos de Deus. Veja quanta doutrina falsa, quanto ensino antibíblico tem sido pronunciado nas igrejas que talvez vocês tenham se lembrado por aí. E eu não estou falando só de neopentecostais, não. Igrejas, inclusive presbiterianas. Com tristeza falamos isto. Mas é possível encontrar mestres na Igreja Presbiteriana do Brasil que ensinam coisas diversas da palavra de Deus? Eu creio que é possível. Para tristeza nossa, é possível. Então, aquele que ensina, aquele que ocupa esse lugar, precisa ser alguém que compreenda o risco de ele estar nessa posição. O risco, porque a Bíblia diz que nós prestaremos contas a Deus, não às pessoas somente, mas a Deus. E por isso que Tiago diz aí, olha, receber maior juízo, ou juízo mais severo, mais duro juízo. A palavra juízo aqui, lá no original, ela significa prestação de contas. Não é? Quando você vai passar por o processo de prestação de contas. Eu vou pedir aos irmãos que abram aí em Hebreus 13, 17. Pedir a algum irmão que leia, por favor. Está bem pertinho aí, só voltar algumas páginas. Hebreus 13, 17. Isso, obrigado, seu Zé. Então, ó, como quem deve prestar contas? Quem deve prestar contas? Estes que velam pelas almas. Então, nós que somos incumbidos do ensino, devemos saber que vamos prestar contas a Deus daquilo que nós ensinamos. Então, veja que não é uma tarefa somente de um privilégio atraente, por você ser alguém que está à frente de pessoas, ensinando, falando para muitas pessoas.
falando para multidões, falando nas redes sociais. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós ensinamos, será requerido de nós por meio do nosso Deus, que foi quem nos comissionou. Então, o ensino irresponsável, aquele ensino que não é bíblico, ele vai gerar problemas, ele vai gerar heresias, que é talvez o maior dos problemas, que é conduzir as pessoas para preceitos antibíblicos. Ele vai causar divisões na igreja, porque ele não vai ensinar uma verdade, ele vai ensinar, entre aspas, verdades apenas para conduzir, quem sabe administrar politicamente aquele rebanho. Vai gerar tropeços de pessoas, não é, que muitas vezes em pecado, mas por causa de um ensino falso, elas permanecerão nesses pecados, não serão desafiadas a abandonarem esses pecados, e por isso elas vão continuar tropeçando, e por aí vai, né? Mas a Bíblia mostra que a justiça de Deus, ela é proporcional à influência que nós temos. E é por isso que Tiago está dizendo, não queiram muitos de vocês se tornarem mestres, porque quanto maior a responsabilidade que você tem, maior também será o juízo de Deus sobre a sua vida. Quanto mais luz você recebe do ponto de vista do conhecimento de Deus, mais responsabilidade você tem diante dele. Vamos ler Lucas 12, 48. Outro irmão ou irmã, por favor, que puder também nos ajudar. Lucas 12, 48. Está bem claro, né? Então, às vezes, Jesus, obviamente, não está incentivando aqui a ignorância, né? Porque senão alguém pode interpretar do lado oposto e falar assim, então é melhor eu não saber nada que eu vou apanhar menos. Não é nesse sentido, né? O sentido aqui é aquele a quem Deus concede o benefício, né? O privilégio de ter esse conhecimento a fim de colocá-lo numa posição de liderança, porque é Deus quem faz isso. Lembra que Paulo, escrevendo lá aos Efésios, ele diz que é Deus quem cria estas pessoas, não é? Pastores, mestres, evangelistas, é Deus quem concede à igreja estas pessoas, não é um dom próprio, não é uma autoproclamação, não é Deus quem concede. Então, quando Deus concede a estas pessoas este privilégio, ao mesmo tempo, Deus também concede a estas pessoas esta responsabilidade de caminhar conforme a sua vontade, ou seja, a responsabilização do cargo. E, de fato, irmãos, é assim em todo lugar, não é? Eu acredito que aqui alguns irmãos podem testemunhar isto, né? Se você tem, por exemplo, os irmãos militares aqui, né? Quem é que vai ocupar cargos de comando em companhias, por exemplo, em batalhões? São aqueles oficiais, aqueles que foram responsabilizados. E, obviamente, se tiver algum problema na companhia, no batalhão, quem vai responder é aquele oficial, aquele que é colocado ali na liderança. A mesma coisa acontece nas empresas, né? Se você tem lá o CEO, que é o presidente da empresa, o chefe, o líder, se alguma coisa acontece com um funcionário, é ele quem vai ter que responder pela empresa, né? A própria igreja, do ponto de vista como uma organização, não é? A igreja como organização, ela também tem suas responsabilidades. Todo ano, o pastor tem que ir lá no cartório para submeter a nossa ata lá no cartório. O cartório registra a nossa ata. E nessa ata tem a diretoria da igreja, não é? Que é o pastor, o tesoureiro, o conselho que está ali, né? E se tiver algum problema do ponto de vista institucional, uma questão relativa ao Estado, quem vai ter que responder é essa diretoria, né? Porque a igreja é como uma associação, né? Perante o Estado brasileiro. Então, quer dizer, todas as organizações, elas têm as suas
as suas lideranças, e essas lideranças são responsáveis. Tiago está falando aqui agora de uma liderança espiritual que é posta diante de um povo, diante da igreja, para que possa exercer este poder formativo. E Tiago está dizendo, cuidado, porque muitos de vocês estão querendo se tornar líderes, mas lembrem-se de que esta liderança exigida por Deus, ela tem alguns critérios. Então eu queria mostrar aqui brevemente, para que possamos concluir. Primeiro, a responsabilidade do ensino, ela vai exigir reverência com relação à palavra de Deus. O mestre que fala a palavra de Deus, ele precisa, meus irmãos, ter a consciência de que ele não está apenas diante de pessoas, mas ele está diante de Deus. Porque, com isto, aqueles que ensinam precisam saber que, se você não tiver um compromisso, primeiro, rendido a Cristo, que é o nosso Supremo Pastor, você não poderá ensinar. E eu digo aos irmãos, não é por experiência própria, o quanto é difícil ensinar, o quanto é difícil pregar. E, obviamente, eu não quero fazer nenhum tipo de comparação aqui, porque seria leviano da minha parte, seria pecado se eu assim o fizesse. Mas eu acho que talvez isso não seja problema para algumas pessoas, alguns professores de Bíblia. E aí eu incluo não só pastores que pregam, mas professores de Bíblia mesmo, na escola dominical, estudos, etc. Eu não sei se todas estas pessoas têm a consciência do nível de responsabilização que elas têm diante da palavra de Deus. E às vezes eu penso que até mesmo alguns pastores, alguns pregadores, eles não têm ideia da responsabilidade que eles têm diante do texto que eles estão pregando. E por que eu digo isso? Porque às vezes eu vejo alguns colegas, não só presbiterianos, mas de outras denominações, abrirem a Bíblia, por exemplo, escolherem um texto e não falarem absolutamente nada do texto. Pregarem uma outra coisa. E às vezes falarem de coisas que até mesmo a Bíblia contradiz o que eles estão falando. Não é? Recentemente, um líder, amigo nosso, presbítero de uma outra igreja, disse que ouviu de certo pastor, que não era o seu pastor, mas era um outro, dizer que não havia, ninguém tem o dia certo de morrer. Não é? E aí esse presbítero falou comigo assim, pastor, mas será que ele leu o Salmo 139? Davi fala que todos os nossos dias estão determinados, contados pelo Senhor. Então, veja, não estou querendo dizer que esse irmão que falou isso, este pastor que falou isso, o fez de maneira intencional e talvez tenha sido um equívoco mesmo, uma falha ali na maneira de se comunicar. Até porque eu acho que ele não crê nisso que ele falou. Porque às vezes nós erramos mesmo. É o que Tiago disse aqui, muitos tropeçam na palavra. Então não é sempre que o pastor Wendel vai falar frases completamente corretas. Às vezes eu posso enunciar uma frase, falar algo que talvez desperte dúvida nos irmãos. O pastor só falou aquilo lá, mas eu fiquei em dúvida, porque a Bíblia fala de outro jeito. E é bom que a igreja faça isso. Paulo, inclusive, nos dá um exemplo muito claro dos crentes lá de Bereia. Não é? Porque Paulo pregava e os crentes conferiam se ele estava pregando a palavra mesmo. Eu fico extremamente feliz, tem até alguns irmãos e irmãs que chegam para mim e falam assim, pastor, não vou nem perguntar, não, porque eu já pergunto demais, daqui a pouco o senhor fica... Eu não me importo. Eu acho que tem que perguntar mesmo, tem que perguntar, tem que questionar. Por quê? Porque é isto que vai nos dando exatamente esta preocupação, de falarmos da palavra de Deus como de fato ela precisa ser falada.
Então, quando algum irmão me questiona, dizendo, pastor, o senhor falou aquilo lá, mas eu não entendi bem. E como é que fica esse texto? Né? Isso vai trazer, inclusive, para os pastores, humildade, vai trazer para nós o senso de que nós precisamos ter ainda mais clareza na comunicação, mais fidelidade ao texto, não é? Então é muito bom quando os irmãos são os nossos críticos, né, nesse sentido positivo da palavra. Então, essa reverência de que nós estamos diante de Deus, isso é fundamental para nós pastores, nós que pregamos, para irmãos aqui que são professores de escola dominical. Você não está ali na escola dominical, por exemplo, passando tempo com os seus alunos, você está falando a palavra de Deus. Então, a responsabilidade é infinita. E você precisa ter consciência disso, de que Deus cobrará de você, mesmo da menorzinha criança que você esteja ensinando, porque é uma vida, é uma alma. E certamente os seus ouvidos dela, o coração dela estão ali atentos. Então, é preciso mesmo reverência à palavra do Senhor. E minha família sabe, né, que às vezes eu saio daqui, no culto, eu saio assim exausto. E não é exaustão por cansaço, né, porque eu não levantei nenhum peso, mas é o desgaste mesmo que a pregação traz. Esses dias eu até coloquei no status lá, né, um memezinho assim, um senhor bem velhinho, né? Aí a moça pergunta para ele assim, qual a sua profissão? Ele falou, eu sou pastor. Eu falei, quantos anos o senhor tem? 26. Só que o velhinho já tem uns 80 e tanto, né? Quer dizer, o desgaste, né? E não é por causa só das dificuldades do pastoreio, não é? Porque, como a Igreja do Vale, por exemplo, que é uma igreja muito boa, muito carinhosa, muito gentil, né? Não há esses desgastes que, às vezes, colegas têm em outras igrejas, que têm problemas, têm que lidar com problemas, com situações. Não é o caso aqui. Graças a Deus, né? É um testemunho positivo que eu tenho dos irmãos. Mas é o desgaste da própria pregação, não é? Pregar a palavra de Deus e saber que ali você está pregando ao coração das pessoas, né? No desejo de que elas se convertam, se amoldem à palavra. Isso desgasta demais. E às vezes você fica mesmo assim, moído, né? Tem hora que eu entro no carro e fico calado, aí os meninos perguntam se eu tenho alguma coisa, né? Agora eles não perguntam mais, porque eles já sabem, né? Mas antes eles perguntavam o que tinha acontecido. Eu falava, não, está tranquilo, é o desgaste mesmo, né? Aí às vezes o João até fala, foi o sermão, né, pai? Foi. Então, é normal, a gente se sente mesmo assim, muito por conta da responsabilidade. São textos difíceis que a gente prega primeiramente para a gente mesmo, né? E depois para a igreja, então não é simples. Outra coisa, a palavra molda mais que o conteúdo. Quer dizer, o ensino, ele não comunica apenas doutrina, mas ele comunica também postura, visão de mundo, espiritualidade, ética, não é? Então não é só informação na cabeça, é mudança no coração, não é? Foi o que eu disse aos irmãos agora. A pregação da palavra não é como um conteúdo, por exemplo, de matemática, não é? De história. Por exemplo, o irmão Renato está lá ensinando história lá para os anjinhos dele, lá na escola. O Renato está ensinando lá sobre quem descobriu o Brasil. Se a pessoa não acreditar em quem descobriu o Brasil, tanto faz, né? O Renato não vai ficar lá tentando, não, senta que você precisa. Né? Para ele não vai fazer diferença. Agora, se ele estiver aqui no púlpito, falando, por exemplo, sobre aceitar Jesus como seu Salvador, porque é a única forma de você ir para o céu, aí não tem jeito, não é uma coisa negociável. Ele não está falando de uma informação na cabeça, não é? Então, uma coisa é você ensinar algo que é importante, mas que não vai mudar a vida da pessoa se ela... Não é? Se você falar com a pessoa, 2 mais 2 igual a 4, ela discordar de você, paciência. Isso não vai levá-la para o inferno.
Não saber matemática não leva ninguém para o inferno, graças a Deus, né, Bruno? Não saber matemática não leva ninguém para o inferno. Agora, não crer em Jesus como Salvador e Senhor, aí é problema. Então, quer dizer, a pregação da palavra, ela tem esta dignidade, né, do seu conteúdo. Nós não estamos apenas informando, formando pessoas. Nós estamos tratando com conflitos do coração, dúvidas espirituais, não é? Correções de pecados, pessoas que precisam ser transformadas pelo Evangelho. E aí é onde eu entro com o último ponto, não é? A língua, a nossa língua, o nosso ensino, ele precisa ser instrumento de redenção. Ou seja, qual é o papel do mestre que ensina a Bíblia? É ser instrumento de reconciliação, cura, esperança na vida das pessoas, direção. Por quê? Porque é isto que Cristo ensina. Se você pega os profetas, por exemplo, os profetas sempre faziam o quê? Primeiro, eles expunham o problema daquela nação, daquele povo, e aí eles falavam, olha, vocês têm dois caminhos. Se vocês continuarem desta forma, o juízo de Deus virá sobre vocês e já era. Mas, se vocês se arrependerem, a misericórdia de Deus os alcançará e vocês terão uma outra vida. Então, a pregação da palavra, da mesma forma, o ensino da palavra, da mesma maneira. Você, quando está sendo professor das crianças, lá na escola dominical, dos adolescentes, quando você está aqui pregando, você está fazendo isto. Você está expondo o problema e dando os dois caminhos. Olha, você pode fazer isto ou isto. Se você fizer assim, o juízo de Deus permanecerá sobre a sua vida. Se você fizer de outro jeito, a misericórdia de Deus te alcançará. Então, a pregação é sempre a oportunidade de apresentar a direção. O que Isaías fala sobre a palavra de Deus? A palavra de Deus não volta vazia. Ela vai cumprir o propósito, sempre. E qual é o propósito? Discernir o profundo do coração, as motivações. Esse é o papel da Escritura. Ela discerne as motivações. Então, a pessoa que está ouvindo a Bíblia, ela precisa ter as suas motivações questionadas, para que ela saiba para que lugar ela vai. Bom, se eu continuar assim, virá sobre mim o castigo do Senhor. Se eu modificar e me converter e virar e fazer como Deus quer, a misericórdia de Deus vai me alcançar. E quem ensina, irmãos, precisa estar ciente disso. De ter a língua, né? A nossa voz, a voz de quem ensina a Bíblia, precisa ter isto, que é esperança, reconciliação, cura, direção. O pregador não pode ser aquela pessoa que só fala de juízo, mas também não pode ser aquela pessoa que só fala de coisa boa. Né? Não, Deus não... Quer dizer, aquele evangelho light, né? Não, você precisa das duas coisas. Você precisa mostrar o problema, o pecado, e precisa apresentar a solução. Não é? Se você vai a um médico, o médico fala para você assim, ó, você está doente. O que você vai falar com ele? Uai, eu sei disso, por isso que eu estou aqui. Falei, eu vou procurar o médico para quê? Né? Então, quer dizer, ele não precisa... Ele tem que dizer para você, olha, você está doente... É isso e precisa tomar tal coisa. Aí, beleza, ele faz as duas partes. Ele identifica o problema e te dá também o recurso da cura. A pregação é a mesma coisa. É um médico de alma. Você mostra o problema da pessoa, da alma daquela pessoa, que é o pecado, qual é o pecado, e diz para ela como ela tem que fazer para remediar, não é? Para corrigir aquele pecado. Então, a verdadeira pregação é o que Paulo chama, né, lá em 2 Coríntios 5:20, de ministério da reconciliação. Vou pedir para algum irmão ler, esse é o último texto, né, que a gente vai ler, 2 Coríntios 5:20. O professor ele não busca autoafirmação. Não é para que ele se torne conhecido, famoso, não. Ele foi chamado para um ministério específico. Veja aí qual é.
É isso aí. Então nós somos embaixadores de Cristo. E o que a gente tem que falar para as pessoas? Reconciliem-se com Deus. Essa é a nossa mensagem. Seja do professor de crianças na escola dominical, seja do pastor que está pregando aqui no culto à noite. Porque tanto o professor de crianças quanto o pastor estão ensinando o quê? A Bíblia. Não importa, digamos assim, o nível de público, né? O momento. Se você abre a Bíblia para ensinar, seu ministério é este. É o ministério da reconciliação. Então, concluindo, eu até coloquei lá no grupo, né? E vou ler aqui para os irmãos. A responsabilidade de ensinar não deve ser tomada levianamente, nem por qualquer pessoa. Não é? Porque é Deus quem chama, é Deus quem capacita aqueles que são dotados, capacitados pelo dom do ensino. E é interessante, irmãos, que lá na lista dos presbíteros, o único dom que é um dom técnico é o do ensino. Todos os outros são questões morais. Marido de uma só mulher, hospitaleiro, não dado ao vinho, amigo do bem, aquela lista lá, né? Aí fala assim, apto para ensinar. A única habilidade que é exigida é esta. Por quê? Pela importância que ela tem. Quer dizer, você não precisa saber administração de empresas, mas você precisa ser apto para ensinar. Quer dizer, e a aptidão para o ensino é exatamente isso que nós estamos vendo aqui, né? Essa capacidade que Deus dá, e também cabe a nós, presbíteros, buscarmos isso, não é? E eu confesso aos irmãos que eu fico muito feliz quando os irmãos presbíteros se interessam por isso, né? E aqui na nossa igreja, graças a Deus, há irmãos que se interessam por isso, por aprender mais, por ler, por pesquisar, não é? De vez em quando algum irmão presbítero me manda um áudio ali perguntando alguma questão bíblica. Isso me alegra muito, né? Porque, de fato, este é um papel diferenciador, não é? Que é a capacidade que Deus nos dá de ensino. E aí eu disse lá, a palavra de Deus, quando proclamada com fidelidade, é o instrumento poderoso de transformação. Mas quando usada com orgulho ou ignorância, né, os dois aspectos, quer dizer, o orgulho é aquela pessoa que está na posição de ensino apenas para se autopromover. E a ignorância é aquela pessoa que ocupa uma posição de ensino, mas não conhece aquilo que está ensinando, né? Então, quando a palavra ela é mal utilizada, ela se torna arma de destruição. Destrói a igreja, infelizmente. Então, meus irmãos, a nossa oração, né, é que o Senhor possa levantar mestres que primeiramente temam a palavra de Deus e que tenham seus lábios também governados pela graça do Senhor. Então fica aqui o conselho de Tiago para nós todos. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. Quer dizer, se você estiver pensando aí, né, ser mestre, ensinar, leve em consideração essa advertência de Tiago. Não é que você não possa ser, mas o que Tiago está dizendo, olha, se você decidir ser, lembre-se de que você também será julgado mais duramente, mais severamente do que as demais pessoas. Porque você agora está diante de uma responsabilidade inigualável. Você está diante da responsabilidade de falar o que Deus falou. Então, isso deveria nos fazer tremer, não é verdade, dona Beth? Aqueles que se colocam, né, como mestres deveriam ter temor do Senhor, né? E por isso que eu digo que às vezes me assusta, irmão Edson, como que às vezes alguns ocupam, né, este lugar com tanta irreverência às vezes, ou não é, sem qualquer conhecimento ou preparação, tratam às vezes a pregação da palavra de maneira tão leviana, né, muitas vezes,
E eu, sinceramente, clamo a Deus por misericórdia, né, por esses irmãos, porque é uma posição extremamente difícil. E como eu disse a vocês, é um peso, né, que recai sobre todos aqueles que, de fato, desejam ensinar a palavra de Deus. E, meus irmãos, uma outra questão, né, para finalizar, é também a importância de a igreja orar pelos seus mestres, né? Nós precisamos orar pelos nossos mestres, por aqueles que nos ensinam, porque as tentações e as possibilidades de erros, elas existem, né? Então, quando os irmãos oram pelo pastor, por exemplo, que é quem prega, né, de maneira mais corriqueira, quando você ora pelo pregador, não é? Então, o irmão Tiago vai pregar aqui na ausência do pastor, o irmão Renato vai pregar. Quando você ora pelo pregador daquele domingo, você está cumprindo a vontade de Deus, de colocar aquele irmão, né, debaixo do cuidado do Espírito Santo do Senhor. Não é? Quando você ora pelo pastor, quando você ora pelos professores da escola dominical, né, tudo isso faz parte também, não é? Porque nós somos um corpo. E como corpo, nós desejamos ser bem alimentados. Não é? E quanto mais bem alimentados nós formos, mais saúde nós teremos, saúde espiritual. Que Deus nos abençoe, não é? Para que a nossa igreja continue sendo bem alimentada, que ela possa crescer no conhecimento da palavra de Deus, e que todos nós, né, como irmãos em Cristo, possamos juntos, né, cada dia mais nos apegarmos a essa palavra, para que ela nos capacite, nos torne robustos, né, diante das dificuldades que nós enfrentamos neste mundo.